Vamos começar primeiro falando do nome, né? Tudo Talk. Por que escolhemos esse nome, Júnior? Porque a gente não quer um podcast nichado, né? Sim. Muitas pessoas falam, você tem que nichar seu podcast, tem que fazer um podcast ou de saúde, né? Fitness, ou de fofoca, enfim. A gente não quis fazer um podcast nichado. Então, a gente vai focar no entrevistado. Penso assim, por mais que a gente tenha uma área da nossa vida que se dedique mais, durante o nosso dia a gente fala sobre todos os assuntos, né? Todo mundo fala sobre política, academia, alimentação, sobre entretenimento, enfim. Então o podcast é para isso também, né? Para que a gente possa proporcionar ali para quem está acompanhando a gente um pouquinho de cada coisa. E ela escolhe o conteúdo que ela quer ouvir, o convidado que ela quer ver, enfim. Vai estar tudo disponível para ela seguir junto com a gente nesse bate-papo gostoso. A ideia é ser um podcast realmente de companhia, né? Então, para a pessoa, por exemplo, que está indo trabalhar, quer ouvir alguma coisa interessante, né? Porque o que sempre a gente vai tentar focar é tornar assuntos relevantes para quem tá ouvindo. Então, que agregue realmente. Não coisas polêmicas, né? Mas aquela coisa que vai trazer uma reflexão, vai pensar, poxa, eu nunca tinha pensado ou visto dessa maneira, né? Então, tentar agregar para a vida da pessoa de alguma forma. Então, aquela pessoa que está indo trabalhar ou que está limpando a casa, né? Quantas pessoas não colocam aí uma música ou podcasts para fazer uma faxina na casa de uma sexta-feira à noite, né? Ou está voltando do trabalho, quer dar uma relaxada. Então, a ideia realmente é para ser um podcast de companhia, né? Para a pessoa relaxar e para agregar. Então, o ser humano sempre gostou muito de histórias. Então, a gente tem aí os streamings hoje em dia, né? Que tem séries a rodo, né? Tem uma série nova a cada dia. A gente não consegue nem acompanhar de tanta série que tem. Série que lança, depois já é cancelada. Sim, exatamente. Então, filmes. Então, o ser humano, né? É isso, né? O ser humano sempre gostou de história. Seja os contadores de histórias através de livro, através de filmes, de seriados, enfim. De música, né? Até a própria música conta também uma história, se você parar para pensar. Então, é trazer isso, né? E você tem uma história de vida, eu tenho outra história de vida. E sempre tem histórias que vão agregar algo, né? Para nós. O ser humano chegou onde chegou principalmente pela contação de histórias, né? O nosso aprendizado foi se desenvolvendo através da oralidade, né? E a música, como você bem disse, assim como outras formas de contar essas histórias, além de trazer informação, elas trazem emoção, elas trazem sensações, experiências, né? Quanto hoje a gente vê nas redes sociais, né, um vídeo e a gente se emociona com aquele vídeo, ou com uma palestra motivacional, ou até mesmo com uma superação de alguém, né? A gente olha para aquilo e fala, caramba, isso faz muito sentido para mim, eu gosto, eu posso fazer dessa forma, né? Então a contação de histórias faz parte desse nosso meio. O podcast, ele vem justamente para isso, né? Histórias de superação tocam muito a nossa vida, né? Porque independente da classe social, a gente tem condições a serem superadas a cada instante, né? Cada momento a gente precisa superar alguma coisa. Eu posso ter uma condição social, financeira muito boa, mas com certeza eu tenho desafios na minha parte emocional, na minha parte familiar, no meu relacionamento. Então sempre há questões a serem superadas, né? Por isso que faz bastante sucesso as histórias de superação. Hoje, as mídias sociais mascaram um pouco isso, né? Porque o Instagram, vamos levar um pouco para o Instagram, que é um pouco de uma mídia que eu conheço mais profundamente, assim. É um marketing pessoal. Né? Então, a pessoa vai mostrar aquilo que ela quer mostrar. Então, às vezes, a gente está vendo o Instagram de uma pessoa, de alguém que a gente admira, enfim, e a gente fica encantado com aquilo, né? Pelo que a pessoa passa. Mas a gente não sabe, na verdade, no íntimo dela, as dificuldades que ela está passando, os medos, as inseguranças. É um ser humano igual qualquer outro, né? Exato. Então, às vezes, fica essa má impressão e acaba gerando até um mal-estar, né? A depressão, a frustração, porque a gente fica olhando a vida do outro como se fosse perfeita, mas não existe, né? O ideal não existe, o perfeito não existe. Mas um ponto interessante que você falou das redes sociais é eu mostro o que eu quero. E na contação de histórias também. Na nossa vida também. A gente se apresenta para as pessoas de uma maneira que nós queremos que elas nos reconheçam. Mas internamente somos muito parecidos. Hoje eu trabalho com as terapias, né? Sou terapeuta, constelador familiar. Gosto muito da comunicação, tanto que estamos aqui comunicando, falando um pouquinho de mim, de você. A gente vai falar depois com os outros convidados nos próximos episódios. Mas a minha história, de alguma maneira, ela sempre esteve atrelada a isso, né? A desenvolver, a se conhecer e a expressar. No começo é óbvio que a gente não percebe isso, né? E nas minhas buscas eu tentei, primeiramente, encontrar o que estava dentro de mim, né? E aí, automaticamente e de forma meio que natural, a vida foi me empurrando para esse caminho. Já transitei na carreira profissional tradicional, né? Que é de carteira assinada, até que em algum momento eu decidi migrar, né? E uma das histórias que eu acho legal, até já te contei em outras oportunidades, né? O que me fez
ter essa sacada para mudar de carreira, não que a outra carreira não fosse boa, né? Que em algum momento a gente vai se percebendo e vê que não se encaixa com aquilo que está fazendo, uma identificação, né? Mas teve um episódio que eu sempre gostei muito de moto, tinha minha moto e trabalhava de moto, enfim, vivia em cima da moto. E num desses episódios eu tive um incidente na rua, um fio enroscou no pescoço, né? Fala fio, pescoço e moto, é o cenário não dá muito certo. Bem ruim para qualquer pessoa que ouve, né? Mas eu falo que do que poderia ser não foi nada. Porém, a reflexão ficou muito na minha cabeça, né? Falei, caramba, e se eu tivesse morrido? O que eu fiz da minha vida até então? Será que eu realizei meus sonhos? Será que eu estou colocando em prática aquilo que às vezes eu falo para as outras pessoas, que eu já fazia palestras dentro da religião que eu frequento, enfim. E aí aquilo me mexeu. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui trilhando esse caminho. Foi um ano de maturação interna até que eu dei esse passo, né, para o caminho das terapias. Né? Então eu fui trilhando esse caminho. De uns anos para cá, eu tive a oportunidade também de ter um programa na Rádio Cidade, aqui de Jundiaí. Numa oportunidade de conhecê-los, né, tanto o Júnior Barranqueiros quanto a Karina, sua esposa, eles fizeram um convite para mim de ter um programa na rádio para falar das terapias. No caso, estava lá em casa, ouvindo. A mistura entre locução, som de fundo, entonação de voz, aquilo contagia de uma tal forma que eu falei, isso é fantástico, né? Aí a gente foi se conhecendo, eles fizeram um curso comigo, surgiu a oportunidade, eis que também comecei a apresentar um programa lá, né? São as coincidências sem ser coincidências do destino, coincidência, né? É a vida que vai costurando, né? Às vezes a gente tenta ir para um caminho, força, a vida não deixa a gente ir para esse caminho porque alguma coisa tem, né? Às vezes tem que ir para outro. Igual, quantas pessoas, né, desde pequeno, não queriam ser radialista e nunca conseguem. E aí você, de uma maneira tão natural, acaba acontecendo. Exato. É aceitar o fluxo da vida, né? Aceitar o fluxo da vida. E estive lá, ele sempre foi uma pessoa muito bacana comigo, ainda é, né, o Júnior. A parte comunicativa, ela surge dentro desse caminho das terapias, né? Então, onde eu precisava falar, eu precisava comunicar. E tudo é essa comunicação, só muda o assunto. Então, as palestras me ajudaram muito, os cursos me ajudaram muito, né? Mesmo lá no espaço terapêutico que eu tenho, realizar a meditação, realizar uma constelação, tudo é uma comunicação, né? Mas eu sempre tive uma coisa na vida, eu vou. Pode dar nervoso, pode ficar ansioso, mas eu vou. Mas eu acho que essa que é a graça da vida, na verdade, né? A gente não está aqui a passeio. Sim. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E a coragem, isso daí eu já ouvi falar uma vez, eu gostei muito. A coragem não é a ausência do medo, né? É você fazer apesar do medo. Sim. Então, o medo não é algo ruim, mas é algo que a gente tem que superar. Exatamente. Então, eu falo que uma grande escola que eu tive foi realizando essas palestras, porque você tem pessoas de todas as idades, pessoas de todas as formas de pensar, pessoas com credos religiosos diferentes dentro da sua instituição, porque isso acontece. Então, por mais que ali eu dava uma palestra dentro de uma casa espírita, tinha evangélicos, católicos, budistas, ateus. Então, eu sempre quis falar para todos esses públicos. Conhecimento mesmo, aprendizado, experiência de vida. É aquilo que você faz das coisas que aconteceram com você. Ler livro, fazer curso, tudo ajuda. Mas a verdadeira força que você tem é a tua experiência de vida. Então, se a gente for olhar por trás de todas as religiões, todas elas têm a mesma base de valores, que são expressadas de maneira diferente. Amor ao próximo, esse tipo de coisa. Amor ao próximo, autoconhecimento. Se você pegar o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Maomé falou, o que os nativos de todas as tribos falavam lá atrás e praticavam nos seus ritos, todas elas falam mais ou menos a mesma coisa. É o amor, né? O amor e, principalmente, você quer conhecer de fato como funciona o universo? Olhe para você. Se for recorrer aos filósofos antigos da Grécia, conheça-te a ti mesmo. Não adianta nada eu estar dentro de um templo, seja ele qual for, falando coisas bonitas, se na hora que eu saio de lá eu sou uma pessoa horrível. Isso não existe. Para mim, a pessoa não precisa acreditar em nada, desde que ela seja uma boa pessoa. Faça bem, não puxa o tapete de ninguém, sabe? Não fica falando mal do coleguinha. Exato. Vai viver sua vida, entendeu? Não tem que ficar invejando. Agora, tem muita gente que abre, né? Enche a boca para falar de Deus, que é de tal religião e tudo mais. Mas, né? Pelas costas, é um ser humano horrível. Sem dúvida. Então, do que vale, né? A gente está começando o ano agora e realmente as pessoas reavaliarem, né? Qual caminho que a minha vida está tomando? Eu estou feliz, né? Será que esse emprego realmente... Eu não estou falando para ninguém largar o emprego aqui, para ninguém largar o namorado, não é mas isso. Uma reavaliação. Como que foi a transição, de trabalho, de profissão? Que você estava numa linha mais quadrada, né? Igual a população em si segue, que é carteira assinada, funcionário, cumprir horário. Como que foi essa transição para você? Você já falou qual que foi o ponto inicial, que foi o acidente que você sofreu. Mas como que foi? Sim. Como eu sempre fui um
um curioso dessas áreas, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, eu tentava encaixar algo nesse sentido profissionalmente. Até então era muito abstrato na minha cabeça que eu poderia trabalhar profissionalmente com aquilo que eu gostava. Porque você não aprende isso na escola, infelizmente, né? Você aprende muitas coisas, mas não a expressar de fato o seu potencial dentro de uma área profissional. Dentro desse teste profissional, que eu fiz com uma psicóloga, inclusive conhecida, a Vânia, ela fez uma abordagem bem interessante, ali a gente identificou essas áreas. Mas ainda o mercado das terapias não era tão falado quanto é hoje, né? Você tinha os psicólogos e os psiquiatras. As terapias, elas eram... Falo da minha cabeça, tá? Posso estar cometendo um julgamento aqui, mas as terapias eram meio marginalizadas, né? Não era uma coisa muito legal, era fundo de quintal, uma coisa... Enfim, ficou ali meio que evidenciado esse caminho, como ainda não era algo tão claro, até a psicóloga falou, faça a psicologia. Psicologia naquele momento eu não quis fazer, né? Apesar que hoje muita gente me confunde com psicólogo, né? Mas eu deixo muito claro que eu não sou psicólogo. Você é terapeuta, é sou diferente. Terapeuta, que para ser psicólogo você tem que ter uma faculdade de psicologia e o registro no órgão de classe. Ali na hora eu não quis fazer, ela sugeriu uma outra faculdade, gestão de recursos humanos. Ela falou, é uma área de humanas dentro da psicologia, você vai ter um certificado, isso pode te ajudar lá na frente. Eu falei, tá, acho que essa daí dá para encarar. Dá para encarar e eu fui por esse caminho. Então me formei em gestão de recursos humanos. Na época eu trabalhava no escritório de contabilidade, dali eu migrei para uma outra empresa. Na minha vida, como eu falo, as coisas parecem que acontecem, né? E essa migração de uma empresa para outra era um conhecido que bateu na porta de casa falando que tinha uma vaga de emprego. E aí eu fui trabalhar com ele nessa outra empresa, analista de logística. Fiquei um bom tempo lá. Quando eu terminei a faculdade de gestão de recursos humanos, aí eu falei, agora eu quero fazer o que eu quero. Eu vou estudar coisas relacionadas à parte de terapia. Aqui em Jundiaí não encontrava muito ainda algo de formação. Então fui buscar em São Paulo. E aí lá em São Paulo eu fiz um curso de formação em terapias integrativas e foram 13 meses de curso onde eu me formei realmente. Até então, não estava pensando em sair da empresa, eu estava fazendo tudo em paralelo, né? Quando eu acabei esse curso, eu comecei a fazer as duas coisas, né? Comecei a me experimentar nessa área e junto ali na empresa. Caiu o start que eu falei, foi a questão da moto que me fez ir pensando em migrar completamente. Mas uma grande chavinha que mudou ali para mim também foi o curso de constelação. E aí quando eu fiz o curso de constelação, era um curso intensivo, que foram 8 dias seguidos, né? Então não tinha como eu estar na empresa e fazer o curso. Aí a gente acabou negociando, peguei banco de hora, fiz o curso, depois repus lá, enfim, acabei saindo da empresa, mas algo que para mim me felicita muito, né? A saída da empresa foi de portas abertas, né? Tanto da minha parte quanto da parte deles. Saí de uma forma bem gostosa, porque afinal também se eu cheguei até aqui, cheguei graças à empresa. A empresa me pagou todos os cursos, né? Não direto, mas através do meu salário que eu recebia e aí eu fui começando, né? Então foi vindo as ideias de cursos, parcerias e o negócio foi crescendo. Quando eu saí da empresa mesmo, eu já tinha alugado um espaço maior, que aí eu falei, eu também preciso, ou me dedico para uma coisa ou me dedico para outra. Muita gente criticou, não entendeu, muita gente falou, você é louco, né? Mas vamos embora. Fácil? Não vou falar que é fácil, porque você vai vendo tudo que você tem indo, só que eu vejo como um investimento. Se você não investe, você não tem. Vamos falar, já que a gente está falando de você, das terapias, acho que é legal você falar qual o tipo de terapia que você é especialista hoje, o que você faz, né? A gente se conheceu, na verdade, através disso, né? Foi o que uniu nós, né? Estamos aqui hoje por causa disso. Exatamente. Né? Então, conta pro pessoal, acho que é muito bacana isso. Sim. Enquanto eu falo especialista, né, com a palavra bonitinha que ele usou, é a constelação familiar, né? Foi o que eu mais me dediquei e me aprofundei a estudar realmente para perceber como isso funcionava, primeiramente, para depois levar para as pessoas e avaliar os resultados. Então, hoje, a constelação familiar, eu posso garantir que é o que eu mais entendo dentro da parte terapêutica. Isso do começo ao fim, tanto que eu dou os cursos lá. Eu acho incrível, assim, porque a pessoa que tá constelando, né, que tá participando, ela não faz ideia qual é o assunto. E aí você vê, às vezes, daí os personagens, né, ficam um de costas pro outro. E realmente isso é o que tá acontecendo. Então, uma pessoa né, não quer chegar perto, tá aquela repulsa, né? Uhum. E uma realmente fica de costas pra outra. Então, você pensa que é mágica, né? Parece mágica. Você fala, como é que essa pessoa sabe? Como, né? É muito incrível. É justamente por essa transferência. A pessoa que tá virando de costa ali, ela já tem isso dentro dela. Que naquele momento, ela tá, digamos assim, colocando um fiozinho do cliente no fiozinho dela, aquilo juntou. Então, houve um despertar de uma emoção. Emoção,
Se a gente fosse parar para avaliar... Então, é o cliente projetando nos que estão constelando? Exatamente. Então, é a projeção da história do cliente que está ali, emocional. E como eu tenho ressonância com a história do cliente, eu consigo expressar alguma coisa. É que eu falo, não há mágica. Eu não consigo chorar, sorrir, ter raiva se eu não tenho isso dentro de mim. A gente não acessa o que não existe dentro de nós. Então, se for ver numa constelação de modo bem genérico, assim, o que é expressado ali é o que há de semelhante entre as histórias do cliente e do representante. Se há histórias muito parecidas, você vai olhar e vai falar, caramba, ele está falando coisas exatamente da minha história. Ele está sentindo o que eu sinto. Porque provavelmente as histórias são muito parecidas. Às vezes também vai acontecer, vai ter histórias que você vai olhar e fala, pô, isso não encaixa tanto, fica um pouco mais abstrato. Porque pode ser que as afinidades não são tão claras assim. Entendi. Por isso que eu falo, não é mágica, é afinidade. E aí, aquilo se expressa, quem está conduzindo o trabalho vai pondo cada coisinha no seu lugar. Mas o representante, ele está pondo para fora as próprias emoções dele, que tem afinidade com a do cliente. Quem está construindo aí, quem quer construir o seu galpão, né? Estamos falando aqui de galpão, reformar as normas de segurança, a sua loja, tá aí, gente. VC Engenharia e Construção, eles são especialistas em obra industrial e pessoalmente eu conheço a Valzinha, que é a dona da VC. Ela é uma pessoa super atenciosa. Ela voltou de viagem ontem, para vocês terem ideia. Ela estava no Maranhão, voltou correndo para cá para ver lá a obra dela, estava tudo ok. Ela é aquela pessoa que fica em cima, que vê, que confere, não deixa simplesmente na mão dos colaboradores e pronto. Não, ela vai lá, confere, vê se está tudo ok, porque é isso que importa, né? A qualidade do serviço prestado. Então, na VC Engenharia, você com certeza vai enxergar isso e vai encontrar isso lá. Como é que você chegou na comunicação? Como é que você chegou até aqui? Olha, nossa, minha história de vida é meio louca, né? Se parar pra pensar, eu já fiz de tudo um pouco, Lu. Mas... Tudo lá? Tudo tá ok. Já fiz de tudo um pouco. Nós somos o tudo, Mas vamos pegar na comunicação. Eu sempre tive paixão pela comunicação, né? Sempre gostei muito. Desde que eu era pequenininho, eu via a TV, assistia a TV, eu falei, meu Deus, eu quero estar lá. Queria de alguma forma estar lá, apresentando. Eu brincava de apresentar programa, pra você ter noção. Então, eu sempre gostei muito da comunicação. Sempre quis, de alguma maneira, participar disso. Então, a forma que eu comecei foi através de agências de modelos, né? Que acho que é o grande sonho, né? Todo mundo começa procurando agências de modelo para estar na TV de alguma forma, né? E aí deu certo. Eu consegui, protagonizei alguns comerciais de TV. E aí foi igual você falou. A vida vai encontrando o meio, né? Vai fluindo. Então, eu já apresentei, por exemplo, um canal no YouTube, que na época era a KL Produtora, que era uma das maiores produtoras de funk do Brasil. Foi ela que lançou o MC Bin Laden. Apresentei para eles. Depois eu fui para a Rede Brasil. Tive meu primeiro programa de turismo. Foi o Sai da Toca, que foi incrível. Eu ia para lugares e dava nota para os lugares. Então, eu vivi muitas coisas. Foi muito bacana. E um que marcou muito para mim no Sai da Toca foi um passeio de balão que eu fiz, que as pessoas... Bom, pelo menos eu, né? Eu detestei. Nossa, eu detestei aquele nossa, não sei, muito estranho. Espremido. Não gostou do passeio, isso? Do balão? Eu não gostei da experiência em si. Não gostei. Você fica espremido numa cesta, aí o fogo fica aqui em cima da sua cabeça, um barulho alto, ele fica... É um barulho alto, você assusta. Então, para mim não foi uma experiência bacana. O que pilota o balão, eu não sei o nome, baloísta, sei lá. Não sei. Ele só tem o poder de subir e descer o balão. Você não controla a direção, né? É o vento que controla. Então, dá uma aflição muito grande, você não sabe para onde você vai. Então, eu fiquei o tempo inteiro aflito, sabe? Eu não consegui curtir o passeio. Então, assim, de todas as experiências do Sai da Toca, eu pulei de paraquedas. O primeiro programa foi o pulando de paraquedas. Eu e a Tchaka. Foi maravilhosa. Tchaka, beijos. Mas, assim, o pular de paraquedas não foi tão traumático quanto o passeio de balão, pra você ter ideia. Sim. Então, eu vivi bastante coisa com o Sai da Toca e depois eu fui pra Record News de Santa Catarina, também um programa de turismo. Aí passava só no estado de Santa Catarina e daí já era uma proposta diferente. Era um pouco menos de avaliar os lugares, né? Eu ia conhecer cidades e sempre dava uma dica de gastronomia, de hospedagem, de atrações turísticas, o que tinha para fazer no local, né? Sempre podia ser a cidade mais, assim, pacata, mas isso que é o mais incrível. A cidade mais pacata que a gente ia conhecer
era o que tinha mais encanto, sabe? Sim. Não tinha tanto a pegada turística, mas tinha um lado cultural muito forte. Então, eu aprendi muito. Com Viagem Mais, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. E agora eu tô aqui, né, no podcast. Então, sempre dentro ou fazendo alguma coisa, ou fazendo uma figuração num comercial, ou sendo realmente protagonista, ou apresentando programa. Eu sempre gostei da comunicação em si. E agora o podcast está sendo uma coisa completamente nova para mim, né? Porque eu nunca tive a proximidade com a rádio, né? Igual você tem. Então, para mim, está sendo uma novidade. Apesar de ter experiência de apresentar e tudo mais, Sim. entrevistar pessoas, né? Que os programas tinham bastante disso, de entrevista. Mas essa parte em si da rádio, né? Tá sendo bacana, tá sendo diferente. O seu desejo era mais ligado à telinha, né? O meu era mais Mas ao áudio, né? Mas mescla, Sim, né? sim, muito, sim. né? O importante, acho que é a comunicação, né? E você gostar do que você faz, né? Amar o que faz. Não importa se eu tô na televisão apresentando um programa, se eu tô aqui. Eu tô adorando aqui, entendeu? Então, acho que o importante é isso, né? Independente do lugar que você esteja. Conta pra turma aí, como é que surgiu a ideia do nosso podcast, né? Como é que a gente se conheceu? Já falou um pouquinho, mas Falei, a ideia olha, mesmo, vamos fazer o podcast. Como é que foi? Foi assim, Lu. Algumas pessoas já tinham falado pra mim sobre o podcast, né? Pra fazer um podcast. Eu sempre fui meio alienado do que estava acontecendo no mundo. Quando o podcast explodiu, que foi na pandemia, eu não estava ligado com nada. Eu sempre fui meio à parte do mundo, sabe? E eu não dei a devida atenção pro podcast, né? E aí as pessoas falaram, por que você não faz um podcast? Né? E aí você veio também sugerir para falar, você nunca pensou em fazer um podcast? E aí acho que acabou casando, né? É a vida, né? Fazendo as costurinhas dela. A gente se conheceu do nada também, bateu uma sintonia maravilhosa, começamos a fazer alguns trabalhos As coincidências, juntos, né? de novo, né? Coincidência, não existe coincidência, né, gente? A gente acha que existe coincidência, mas não existe. É a vida sempre costurando lá nos bastidores. E é o que você fala, né? O fluxo da vida. Parece que as coisas começam a fluir, a tomar um rumo que a gente não imagina, né? E igual, eu fiz a constelação contigo, adorei, indico para as pessoas fazerem, né? E aí veio também, a gente tem também, além desse podcast, a gente tem também o canal Tudo Espiritual, né? Que trata mais de espiritualidade. Então, começamos a gravar esses vídeos, né? Deu certo também e estamos aqui agora, né? Então, as coisas doidas da vida, né? A gente se vê, então. Segunda-feira, tamo aí de volta. Com certeza. Beijo. Gente, tchau.